morning. Bom dia. I'm very excited to be here with you again today. Estou muito empolgada em poder estar aqui de novo com vocês nessa manhã. First, I have a picture of my family that I want to show you. Primeiro, eu tenho uma foto da minha família que eu gostaria de compartilhar com vocês. This is my husband and I with our 4 children. Essa foto você vê eu e meu marido com os nossos 4 filhos. We have Anna, Beth, Ava, and Isaac. Anna, A primeira é a Ana, a Beth, Ava, Ava e Isaac. Yesterday, I talked about the classical classroom. Ontem falamos sobre a sala de aula clássica, And the 3 elements of atmosphere, discipline, and life. os 3 elementos de ambiente, disciplina e vida. We talked about how the atmosphere is to be one of nurturing and supportive, founded on Christian love. Falamos sobre como o ambiente precisa ser um ambiente de nutrir e de suporte, fundamentado nos princípios cristãos e do amor. We talked about how education is a discipline, forming habits that lead to virtue. Falamos de como a educação é uma disciplina sobre formação de hábitos, And how education is a life, a feast of ideas, sobre como a educação é uma vida, um banquete de ideias, rooted in God's truth and His goodness and beauty. enraizados na verdade de Deus, na sua beleza e na sua bondade. Today we're going to look at what does it mean to teach classically, Hoje nós vamos olhar no que significa ensinar de forma clássica, most especially for our youngest students. principalmente com relação aos alunos mais novos. At the center of every school, every classroom, and every teacher is their view of the purpose of education. No centro de cada escola, cada sala de aula e cada professor está a sua visão do propósito da educação. This view will impact every decision they make, from how to decorate their classroom, what books to read, and how to structure their schedule. Essa visão irá impactar toda decisão que o professor toma de como decorar a sua sala de aula, quais livros ler a sua turma e também como estruturar a sua agenda. This is especially important to consider as we begin educating our youngest children. Isso é principalmente importante ser considerado quando começamos a educação das crianças pequenas. What foundation is being established? Qual é o fundamento que está sendo estabelecido? Is it only skills acquired? É somente talentos adquiridos Reading, writing, arithmetic? e leitura, escrita, aritmética? Or is it that and more? Ou é isso e muito mais? A classical school will answer these questions in a way that honors the tradition from which we come. Uma escola clássica responde essas perguntas de uma forma que honra a tradição da qual nós vimos. In a book called The Liberal Arts Tradition, the authors say, the foundational distinction between traditional education and modern education is that the ancients believed education was fundamentally about shaping loves. They taught passions more than skills and content. They sowed seeds which would grow into a lifelong love of learning. Em um livro chamado A Tradição das Artes Liberais, os autores dizem: a distinção fundamental entre a educação tradicional e a educação moderna é que os antigos acreditavam que a educação era fundamentalmente sobre moldar amores. Eles ensinavam paixões mais do que habilidades e conteúdo. Eles semeavam sementes que se tornariam amor ao longo da vida. As a classical school, our primary purpose is to shape the affections and loves of our students
towards loving what is good, true, and beautiful. Como escola clássica, o nosso primeiro propósito é de moldar as afeições e os amores dos nossos alunos para que eles amem aquilo que é bom, verdadeiro e lindo e belo. Christian writer and philosopher James Smith says, "What if education wasn't first and foremost about what we know, but about what we love?" O autor cristão e filósofo James K. Smith diz: e se a educação não era primeiro e principalmente sobre aquilo que nós e se a educação não era primeiro e principalmente sobre o que nós sabemos, mas sobre aquilo que nós amamos? As schools open their doors and welcome students to begin the journey of learning, they must consider the purpose of education. Quando as escolas abrem as suas portas e convidam os alunos, precisamos pensar no propósito da educação. Our purpose during the early years of education is, as British educator Charlotte Mason said, to open as many doors as possible for them, to set their feet in a large room, which it will be their privilege to explore later. For it is the task of the educator to introduce children to all areas of knowledge, so that he may develop relationships of his own, so that he may love and care about many things. Nosso propósito durante as primeiras fases da educação fundamental é, como a educadora cristã Charlotte Mason diz, que é de abrir tantas portas quanto possível para eles, colocar os pés em uma grande sala que será um privilégio explorá-los mais tarde, pois é tarefa do educador apresentar as crianças a todas as áreas do conhecimento, para que ele possa desenvolver relacionamentos próprios, para que ele possa amar ou se importar com muitas coisas. It is of vital importance that we see our role as opening many doors of knowledge, because our purpose is far greater than just teaching reading, writing, and arithmetic. É de extrema importância que nós reconhecemos o nosso papel como abrindo portas de conhecimento, porque o nosso propósito é muito maior do que só ensinar leitura, escrita e aritmética. We teach those things, reading and writing and arithmetic, but we're also considering how to form their loves, how to shape their character. Nós ensinamos essas três matérias, leitura, escrita e aritmética, mas também nós entendemos que é necessário equipar os nossos alunos com muito mais do que isso. A child's mind is a living organism and needs a rich and varied diet of ideas to flourish. A mente de uma criança é um organismo vivo e precisa de uma rica e variada dieta de ideias para prosperar. Much of a child's identity and future interests are shaped in the earliest years of his life. Muitos dos gostos e da identidade de uma criança são formados nos anos iniciais da sua vida. Charlotte Mason said, "It is unlikely for any adult to interest himself in any branch of knowledge which the sowing and germination of had not taken place in early youth." Charlotte Mason diz que é improvável que um adulto se interesse em qualquer ramo do conhecimento que a semeadura e a germinação não tivessem ocorrido no início da juventude. Therefore, classical schools ought to introduce children to the world of art, music, poetry, nature, stories of people long ago, great works of literature, and more. Portanto, escolas clássicas devem buscar apresentar aos seus alunos o mundo de arte, de música, de poesia, de natureza, de histórias de pessoas de muito tempo atrás, a grandes obras literárias e muito mais. We are inviting our students to learn about all that is good, true, and beautiful in a variety of areas of life. Nós estamos convidando os nossos alunos a aprenderem sobre tudo que é bom, verdadeiro e belo em várias áreas da vida. We are inviting them to form their own relationship with these ideas as they interact in meaningful ways with their areas of study.
E estamos convidando elas, as crianças, a formarem os seus próprios relacionamentos com essas ideias, com as quais elas interagem de formas significativas dentro do seu conteúdo de estudo. This purpose impacts every decision made. Esse propósito impacta toda decisão que é tomada. If our goal is to shape the loves and passions of our students while inviting them to a feast of ideas in a rich and varied curriculum, Se o nosso objetivo é de moldar os amores e as paixões dos nossos alunos, enquanto convidamos elas a um banquete de ideias, em um currículo rico e variado, then our classrooms become places filled with beautifully illustrated and well-written books, great works of art displayed on the walls, nature tables which invite students to collect and observe nature artifacts, poetry which has been memorized and illustrated. então as nossas salas de aula se tornam lugares cheios de livros ilustrados e bem escritos, de grandes obras de arte penduradas na parede, de mesas com objetos da natureza, convidando os alunos a coletar e observar esses artefatos, poesia que tem sido copiado, memorizado e ilustrado. Children learning about the life cycle of honeybees might create art depicting the life cycle and examine a real honeycomb. Crianças aprendendo sobre o ciclo de vida das abelhas que fazem mel podem criar arte mostrando esse ciclo, podem também examinar colmeias verdadeiras. Children reading literature might have a discussion of the big ideas in the book. Crianças lendo literatura, uma obra literária, podem ter discussões sobre as grandes ideias naquele conteúdo. And they might write their own stories inspired by the author. E podem também escrever as suas próprias histórias inspiradas pelo autor. Children studying birds might make their own bird feeders, learn about the life of naturalists, and take walks around the school grounds to observe birds. Crianças estudando os pássaros podem fazer as suas próprias casinhas para pássaros, aprender sobre a vida dos naturalistas e também passear no campus da escola com seu professor observando os pássaros. This approach to teaching is what the ancients called poetic knowledge or musical knowledge, knowledge that involves the heart as well as the mind. Essa abordagem no ensino é o que os antigos chamavam de conhecimento poético ou conhecimento músico, conhecimento que envolve o coração tanto quanto a mente. The authors of a liberal arts tradition state, musical education was music, but it was also poetry, drama, fine arts, literature, history, and geography. In classical antiquity, a major portion of the education of children consisted of physical training, singing, memorizing poetry, acting, drawing, sculpting, learning the great deeds of men of the past, reading great literary works, and experiencing and observing the natural world. Os autores daquele livro, A Tradição das Artes Liberais, dizem que a educação musical era música, mas também era poesia, drama, artes plásticas, literatura, história e geografia. Na antiguidade clássica, uma parte importante da educação das crianças consistia em treinamento físico, canto, memorização de poesia, atuação, desenho, esculpir, aprender os feitos dos grandes homens do passado, ler grandes obras literárias e vivenciar e observar o mundo natural. This poetic knowledge should be what characterizes a student's day in the early years of a classical school. Esse conhecimento poético deve ser o que caracteriza o dia de um aluno nos anos iniciais numa escola clássica. For it lays the foundation of a lifetime love of learning and knowledge of inspiring students, while also equipping students in the foundational skills and concepts needed for future study. Pois estabelece o alicerce de um amor que durará a vida toda pelo aprendizado e pelo conhecimento, inspirando o aluno, enquanto também equipa o aluno nos conceitos fundamentais e nas habilidades necessárias para um estudo futuro.
If we remove the inspirational element and only focus on facts, skills, or concepts of any subject, we have removed the very heart of the classical model, shaping the student's loves. Se nós tiramos esse elemento inspirativo e focamos somente nos fatos, nas habilidades ou nos conceitos de um dado assunto ou uma matéria, você tem tirado o próprio coração do modelo clássico da educação, que é de formar, de moldar os amores dos alunos. We are making education more like a factory when it ought to be more like a garden. Tornamos a escola, a educação, mais como uma fábrica do que um jardim. Charlotte Mason provides us with a glimpse into what Christian classical education can look like, for her philosophy of education was influenced by both her Christian faith and the writings from antiquity. A Charlotte Mason nos dá uma visão do que uma educação cristã clássica pode ser, porque a sua filosofia de educação era influenciada por tanto a sua fé cristã quanto as escritas da antiguidade. She encouraged teachers to offer her students a broad curriculum. Ela encorajava os professores a oferecerem aos seus alunos um currículo bem abrangente. In addition to teaching reading, writing, and math, history, and science, she also taught artist study, composer study, nature study, poetry, and foreign languages. Além de ensinar a leitura, a escrita, matemática, história e ciência, ela também ensinou estudo de artistas, de compositores, estudo da natureza, poesia e de línguas estrangeiras. She used 3 key things in her lessons: Ela usava 3 coisas chaves nas suas lições: living books, hands-on learning, and narration. ela usava livros vivos, atividades de mão na massa e narração para guiar as suas aulas. Living books were based on her belief that mind appeals to mind and thought begets thought, and that is how we become educated. For this reason, we owe it to every child to put him in communication with the great minds that he may get at great thoughts. Os livros vivos eram baseados em sua crença de que a mente atrai a mente e o pensamento gera pensamento. E é assim que nos tornamos educados. Por essa razão, devemos a toda criança colocá-lo em comunicação com grandes mentes para que ele possa ter grandes pensamentos. Just as a child needs nourishing food to grow strong physically, a child needs nourishing ideas to grow intellectually. Assim como uma criança precisa de uma comida nutritiva para crescer fisicamente, ela também precisa de ideias nutritivas para crescer intelectualmente. These nourishing ideas come from introducing the child to the best that life has to offer in literature, art, music, and the natural sciences. Essas ideias nutritivas vêm de apresentar o aluno a melhor que a Bíblia tem a oferecer na literatura, na arte, na música e nas ciências naturais. By reading living books, which are books that introduce the child's imagination and curiosity, books he can retell back, and books that are written by the best minds and illustrated beautifully. Através de lendo livros vivos, que são livros que nutrem a imaginação de uma criança e a sua curiosidade, livros que ele pode recontar e livros que são escritos pelas melhores mentes, que estão ilustradas de forma bela. Charlotte Mason also valued hands-on learning for students. Charlotte Mason também valorizava um aprendizado de mão na massa para os alunos pequenos. One area this is evident is in nature study, where she encouraged a first-hand exploration of nature. Uma das áreas onde isso é evidente é na área de estudo da natureza, onde ela encorajava uma exploração de primeira mão da natureza. She had her students observe for themselves trees, flowers, weather, birds, insects, and habitats. Ela mandava os seus alunos observarem por eles mesmos as árvores, as flores, o tempo, os pássaros, os insetos e os habitats.
She encouraged them to make the knowledge their own by observing closely enough to make accurate drawings in notebooks. Ela encorajava eles a tornar esse conhecimento deles mesmos, a internalizar esse conhecimento, observando de próximo essas coisas para fazerem desenhos detalhados. Hands-on learning promotes a type of thinking which encourages students to make connections between ideas as well as their own lives. Aprender com a mão na massa promove um conhecimento verdadeiro e o tipo de pensamento que encoraja os alunos a fazerem conexões entre as ideias que estão aprendendo e a sua vida. It begins with a relationship, a personal encounter, and an understanding of the thing known. Começa com um relacionamento, um encontro pessoal e também um entendimento da coisa que está sendo conhecida. Mason said, "We cannot form relationships with or affections for facts or fragments, but with the real, whole things." A Mason diz que não conseguimos formar relacionamentos com afeições por fatos ou fragmentos, mas somente com coisas verdadeiras inteiras. In addition to living books, living ideas, and hands-on learning, classical teachers developed the skill of narration or retelling. Além de usar livros vivos, ideias vivas e aprendizado de atividades de mão na massa, a Scholem também desenvolveu a arte da narração, ou de recontar. Narration begins with the questions, "Tell me what you learned or read." Narração começa com a pergunta: me diz o que você aprendeu, o que você leu. It asks the student to consider the lesson or book and explain it back in his own words. Pede que o aluno considere aquilo que a aula ou o livro e que repita, explique nas suas próprias palavras. It provides the place for students to consider, understand, and interact with the ideas taught. Oferece um lugar onde os alunos podem considerar, entender e interagir com as ideias que são ensinadas. Narration is an ancient practice and plays a vital role within classical education. A narração é uma prática antiga e tem um lugar de extrema importância dentro de uma sala de aula clássica. Imagine this scenario with me. Imagine esse cenário comigo. A child sits with his class while the teacher reads aloud a book telling the story of a migrating falcon. Uma criança está sentada em sua sala enquanto um professor lê em voz alta um livro contando a história de um falcão que está em migração. After reading, the teacher hands out a worksheet with 6 questions, prompting the child to answer from the story. Depois de ler, o professor distribui uma folha de perguntas, 6 perguntas, para a criança responder baseado nos fatos daquela história. The child dutifully answers the questions, showing he was listening to the reading. A criança, de forma dedicada, responde àquelas perguntas, mostrando que ele estava prestando atenção. However, what was not happening? Portanto, o que não estava acontecendo? The child has not shown what he personally found interesting. A criança não demonstrou que ela pessoalmente achou interessante. He is not making connections between the story and other things he may know or be interested in. Não está fazendo conexões entre a história e outras coisas que ele conhece ou que ele tem interesse. He is not having to synthesize the ideas because the worksheet did it for him. Não está precisando sintetizar as ideias porque a folha com as suas perguntas já fez isso. Now, imagine that after the reading, the teacher asked the child, "Tell me back the story." Agora imagine que depois da leitura, o professor pede para o aluno: reconte essa história. The child begins to talk, telling back what he remembers from the story with as much detail as he can. A criança começa a falar, contando o que ela lembra da história com a maior quantidade de detalhes possível. He tells about the beginning flight of the bird leaving its nest in Alaska, its journey across the grasslands in America, the mountains in Mexico, to its destination in trees here in Brazil. Conta sobre o início do voo desse pássaro
deixando o seu ninho no Alasca, sua jornada pelas matas dos Estados Unidos, sobre os montes do México e até chegar ao seu destino nas árvores aqui do Brasil. What is happening in this retelling? O que acontece nessa recontagem? The child first must consider what he heard, organize the ideas in his mind, and then retell it back. A criança precisa primeiro considerar, pensar sobre o que ela ouviu, organizar as ideias na sua mente e depois contar. It requires synthesizing information, but telling it as a story, which uses a higher form of language and thinking than just listing back facts. Requer sintetizar a informação, mas contar como uma história requer um nível maior de linguagem do que só listar fatos. It also allows the child to show what he connected with. Também dá à criança a oportunidade de demonstrar com o que ela teve conexão. The ideas he retells are the ones he remembers, not prompted by the teacher. As ideias que a criança reconta são as ideias que ela lembra, não as ideias que são dadas pelo professor. They are his, they are personal. São dela, são pessoais. It gives room for the child to make connections as he retells. E dá espaço para a criança fazer essas conexões enquanto conta. He may include telling about a time he saw a falcon and the thrill that it gave him to see the mighty bird flying. Ele pode contar uma história de uma vez que ele viu o falcão e a emoção de ver aquele pássaro voando. It also allows the teacher to see what he remembered from the reading. E também dá a oportunidade ao professor de ver o que o aluno lembrou. Charlotte Mason said, if our reading becomes knowledge to us only as our minds act upon what we have learned, so that we are able to tell back what we know, then this must be a vital part of the educational methods. A Charlotte Mason diz: se a nossa leitura se torna conhecimento para nós apenas quando nossas mentes agem de acordo com o que aprendemos, para que possamos dizer o que sabemos, então isso deve ser uma parte vital dos nossos métodos educacionais. Narration is the heartbeat of poetic knowledge because it gives opportunity for students to personally take in the knowledge using grammar, understanding it more deeply and connecting it to their lives using logic, and then to retell it using rhetoric. A narração é o pulsar do conhecimento poético, porque dá oportunidades aos alunos de pessoalmente ingerir a informação usando a gramática, de entender mais profundamente e fazer ligações à sua vida usando a lógica e depois recontar usando a retórica. It allows for all this while maintaining the creative and inspirational heart of musical education. Permite tudo isso enquanto mantém o coração criativo e inspirativo da educação musical. Following this philosophy and practice in our schools connects us more deeply to the antiquity view of classical education. Seguindo essa filosofia, essas práticas em nossas escolas, nos conecta mais profundamente à visão antiga de uma educação clássica. Aristotle said, educating the mind without educating the heart is no education at all. O Aristóteles disse: educar a mente sem educar ao coração não é nenhuma educação. We want our children's learning experience to nurture their love of true, good, and beautiful. Queremos que a experiência de aprendizado das nossas crianças nutra o seu amor por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom e belo. Following the teaching practices of classical educators will help us get there. E seguindo as práticas de ensino da educação clássica, nos ajudará a chegarmos lá. Our students will have an even fuller picture of the good, true, and beautiful than Aristotle could have ever imagined, because we also get to lead our students to the creator of beauty, the author of goodness, and the ultimate truth. Os nossos alunos podem ter uma visão ainda mais ampla daquilo que é bom e belo e verdadeiro do que Aristóteles poderia ter imaginado, porque nós conseguimos levar os nossos alunos àquele que é o criador da beleza, o autor da bondade e a verdade maior.
we can lead our students to knowing personally their Creator and Redeemer, the one who can shape true virtue in their hearts. Nós podemos levar os nossos alunos a um conhecimento pessoal do seu Criador e seu Redentor, aquele que somente Ele pode moldar a verdadeira verdade em nossos corações. At the end of their years of schooling, we must ask, as Charlotte Mason asks, not how much does this youth know, but how much does he care? And about how many orders of things does he care? In fact, how large is the room in which he finds his feet? And therefore, how full is the life he has before him? No final dos seus anos de educação, devemos perguntar, como a Charlotte Mason pergunta, não o quanto esse jovem sabe, mas o quanto ele se importa, e sobre quantas ordens de coisas ele se importa. De fato, quão grande é a sala em que ele encontra seus pés, e portanto, quão cheia é a vida que ele tem diante dele. Obrigado. A educação clássica cristã baseia-se especificamente na leitura e estudo da Bíblia. The classical Christian education would be founded primarily on what is true. A educação cristã clássica é fundamentada de forma básica naquilo que é verdadeiro. So as Christians, we know that God reveals his truth primarily in the Bible. E como cristãos, nós acreditamos que Deus revela a sua verdade primeiramente na Bíblia. But we would also want our students reading many great works of literature from all over the world to look for where do we see God's truth in those stories and in those writings. Mas também queremos que os nossos alunos leiam grandes obras literárias de todo o mundo para elas poderem ver as verdades de Deus naqueles textos, como Deus também pode ser visto naqueles textos. But yes, a Christian classical school would say that the way to interpret truth will be shaped from the teachings of the Bible. Mas sim, uma escola cristã clássica diz que a forma que nós interpretamos a verdade é baseado na Bíblia. Quando vocês falam que irão levar aos alunos um banquete cheio de delícias do cardápio acadêmico, você inclui conhecimentos confrontativos como evolução versus criacionismo cristão, ou apenas temas sugeridos em sala de aula, evitando assim o confronto com outras linhas de conhecimento filosóficos? Good question. For the youngest children, we are mostly teaching from the Christian worldview. Para os alunos menores, nós ensinamos quase inteiramente do ponto de vista da cosmovisão cristã. That becomes the foundation for their understanding of what is true and how to think. Isso se torna o seu alicerce para saber como pensarem. But as they grow and become older, yes, we introduce them to a wide variety of philosophy and ideas, but then in the classroom we can help them think through more deeply what is the viewpoint of this philosophy or this author, and what would the Bible say about that, and have a rich conversation together in the class. Mas quando os alunos ficam mais velhos, aí sim nós apresentamos elas a outras formas de pensar, e assim podem raciocinar como isso se relaciona à verdade de Deus, deixar eles serem expostos a essas ideias, mas depois raciocinarem e pensarem sobre essas ideias de um ponto de vista de uma cosmovisão cristã. Jesus Cristo adotou algum método pedagógico específico, o método judaico? I think that we see a lot of the ideas of atmosphere, discipline in the life of Jesus, and in particular the importance of story, as we see him teaching through parables, which were stories. Acho que na vida de Jesus nós vemos nos seus ensinamentos a importância de ambiente, disciplina e vida. Isso especificamente podemos ver através das narrativas, de histórias. And through the stories, he wants his
disciples, his followers, to consider an idea in the story, but as they consider it, will change the way they think, the way they feel, the way they love. Então ele usa as histórias para transmitir verdades e ele convida os alunos a pensarem sobre essas verdades que estão nessas histórias e pensar sobre aquilo que eles amam. A pergunta é como trabalhar com essa metodologia apresentada se o país cobra um único sistema de concurso, Enem, para ingressar nas universidades. So we have something like that in America as well. We have tests that students have to pass in order to go to university. Temos algo parecido com o Enem nos Estados Unidos também, se chama o SAT, que os alunos precisam passar para ingressar na universidade. But we have found that this method of educating prepares our students even better. Mas nós encontramos que esse método de ensino acaba preparando os alunos melhores para essas provas. They know all the information, but they also know how to think deeply, how to write well, how to communicate persuasively. Eles sabem, eles conhecem o conteúdo, mas também sabem como raciocinar, como escrever bem de forma persuasiva. So they're even more prepared for college or university because they will be able to interact with the ideas the professor will be presenting. Então acabam sendo ainda mais preparados para a universidade porque podem interagir melhor com as ideias que o professor apresenta. And discern the professor's perspective or view that he's drawing from and consider how the scripture might relate or inform that. Podem discernir a perspectiva ou o ponto de partida do professor, então relacionar isso às escrituras, relacionar isso à verdade. We also hope that through our educating, as we are shaping the affections of a student's heart and cultivating virtues, that as students go to university, they go not to argue and defend their point, but to be humble listeners, to love their friends well, and to winsomely, lovingly show people what is true, good, and beautiful. Então, com o modelo cristão, vemos que as pessoas entram na faculdade não somente para debater e combater ideias, mas com humildade e atitude de aluno, dispostos a ouvir, né? Em amor conseguem debater essas ideias também de forma intelectual. O que você acha que fez a educação clássica perder sua essência atualmente? Many factors, I think, contributed to it. I think the rise of dualism and the Enlightenment, taking God out of central life. Vários fatores com certeza contribuem, mas principalmente o dualismo, como foi falado ontem, e também o renascimento, né? And the rise of the Industrial Revolution, which applied many of the ideas of factories into schools. A ideia do industrialismo, né, de transformar as escolas também em fábricas. Ok, obrigado aí pela participação.